A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Meus irmãos e irmãs, hoje nós iremos entender biblicamente quais são os pecados contra o Espírito Santo que o crente pode vir a cometer por negligência, por desobediência. Lembrando que no vídeo anterior, se você não viu, peço você que veja, nós tratamos do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia, ela é uma ofensa, ela é uma injúria, ela é uma difamação. Já o pecado significa errar o alvo. O pecado não é uma blasfêmia. Por isso, esse pecado, ele pode ser perdoado. Já a blasfêmia é um pecado que não tem perdão. Então, irmãos, nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 4, quando nós lemos aqui a partir do verso 24, que a palavra de Deus nos diz: "E revesti-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Por isso abandonai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna a que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção." Então você observa que aqui a palavra de Deus, ela vem nos exortando a nos revestirmos do homem novo, em santidade e justiça. Porque quando o cristão ele faz profissão de fé para servir a Deus, é necessário que ele seja revestido da justiça e da santidade segundo a verdade. E ele deve abandonar os erros da vida passada, ou seja, as coisas do mundo, a mentira, as palavras torpes, abandonar a ira, aquele que roubava, que não roube mais. Ou seja, não deve sair da nossa boca palavras inconvenientes, mas nós devemos falar aquilo que vai edificar os outros que estão ouvindo. Porque quando o cristão age diferente disso, ele entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste quando o cristão tem uma atitude contrária. Porque agora o cristão pertence à verdade. Como que ele vai falar mentira? Como que ele vai andar na mentira? O cristão é luz. Como que ele vai andar em trevas? Se ele está em trevas da ignorância e do pecado, ele está entristecendo o Espírito Santo. E aqui a palavra de Deus, a partir do verso 32, diz: "Toda amargura, exaltação, cólera, toda palavra pesada, injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastados de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente como Deus vos perdoou em Cristo." Então aqui Paulo cita ao menos 10 palavras, 10 situações em que nós devemos abandonar. Ira, cólera, maledicência, tudo isso devemos abandonar. E ele nos exorta, nos aconselhando que nós devemos perdoar uns aos outros, nós devemos ser compassivos, porque Deus ele nos perdoou em Cristo. Então nós vemos claramente aqui nesta primeira parte que nós devemos nos revestir do homem novo, criado segundo Deus, na justiça, na santidade e na verdade.
Porque se nós não nos revestirmos de tal certeza e agirmos diferente disso, nós estaremos entristecendo o Espírito Santo de Deus, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então, irmãos, continuando aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 63, verso 10, a palavra diz assim a respeito de Israel. Ou seja, isso é algo recorrente, não é algo de agora, mas o povo de Deus sempre tem cometido tais erros, e desde os profetas até os apóstolos, os pregadores que pregam a verdade, vêm anunciando ao povo que tome cuidado. E aqui em Isaías 63, verso 10, a palavra diz assim: mas eles se rebelaram e magoaram o seu Espírito Santo. Foi então que ele se transformou em seu inimigo e guerreou contra eles. Ou seja, irmãos, aqui a palavra de Deus vem trazendo uma meditação sobre o passado de Israel, a história de Israel, e mostra como a providência de Deus sempre esteve a favor do povo. Porém, o povo se rebelou contra Deus. E o que é rebelar? É uma pessoa se tornar insubmisso, rebelde à vontade de Deus. Procuraram sempre seguir os seus próprios caminhos e então magoaram o Espírito de Deus. É muito triste, irmãos, quando o crente volta-se à idolatria, volta-se aos costumes do mundo. Nós vemos aqui, quando nós contextualizamos essa passagem de Isaías 63, 10, nós vemos ali em Deuteronômio capítulo 9, a partir do verso 15, você observa que ali quando Moisés desceu do monte Herobe, do monte Sinai, ali com as tábuas da aliança, o povo tinha se entregado à idolatria, fabricado um bezerro de ouro, um deus de ouro. E Moisés ali sentiu aquela mágoa e quebrou as pedras. Então a palavra está relatando isso, ela está mostrando que, infelizmente, o povo, quando o povo se volta à idolatria, se volta aos costumes do mundo, o povo magoa o Espírito Santo de Deus. É o que nós vemos aqui em Deuteronômio 32, aqui no verso 15. Jacó comeu e saciou-se, e Jesurum engordou-se e deu coices. Ficaste gordo, robusto, corpulento, rejeitou o Deus que o fizera, desprezou a rocha salvadora. Provocaram seu ciúme com estranhos, e com abominações o deixaram enfurecido. Sacrificaram a demônios, falsos deuses, a deuses que não haviam conhecido, deuses novos, recentemente chegados, e que vossos pais nunca haviam temido. Então você observa que Israel se entregou à idolatria. Israel se entregou aos costumes do mundo. Então, quando o cristão, nós voltando para o tempo de hoje, quando aquele que é um discípulo de Cristo se volta à idolatria, se volta aos costumes do mundo, ele magoa o Espírito Santo. Então, nós devemos ficar atentos, nós devemos vigiar a nossa vida, a forma que estamos caminhando na presença do Senhor. E prosseguindo aqui, irmãos, nós vemos outra situação aqui citada pela palavra de Deus, em Atos, capítulo 7, verso 51, que diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como foram vossos pais, assim também vós. Veja, meus irmãos, que aqui no discurso de Estevão, logo depois ele foi apedrejado, até a morte, mas ele estando cheio do Espírito Santo de Deus, ele chama a atenção do povo que estava ali ouvindo o seu testemunho, ele diz: homens de dura cerviz,
O que significa isso? Dura cerviz é uma pessoa insubmissa, é uma pessoa que levanta o queixo e faz da maneira dele, não faz da maneira que Deus está mostrando, não faz de acordo com a vontade de Deus. Então nós observamos aqui que quando a pessoa se torna insubmissa, insubordinável, ela entristece ao Espírito Santo, ela resiste ao Espírito Santo, então ela impõe, ela não se deixa ser conduzida pelo Espírito Santo. Porque nós vemos aqui no verso 39, irmãos, que a palavra ela diz claramente, Atos 7:39, mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe, antes repeliram-no em seus corações e voltaram-se para o Egito. Veja que o Egito é um símbolo do pecado. Então, quando a pessoa se torna insubmissa a Deus e se volta ao Egito, ela volta à vida anterior, às práticas pecaminosas. Ela não se deixa exortar, por isso aqui a palavra está dizendo incircuncisos de coração e incircuncisos de ouvido. A circuncisão era o sinal da aliança. Então, uma pessoa incircuncisa era uma pessoa que não pertencia ao pacto de Deus com Abraão. Então, a circuncisão dos ouvidos significa que uma pessoa incircuncisa de ouvido era uma pessoa que não se deixava exortar pela palavra de Deus. Ela não ouvia, ou seja, a palavra entrava num ouvido e saía no outro. A palavra não entra no coração da pessoa. Então, uma pessoa incircuncisa de coração, que vive só de aparências, mas não se deixa instruir pela palavra e não se deixa ser transformado pela palavra. Ou seja, ao invés da pessoa buscar fazer a vontade de Deus, ela busca fazer a própria vontade. Então, é uma pessoa de dura cerviz, insubmissa, insubordinável. Então, esse também é um pecado que entristece o Espírito Santo, pois ele impõe resistência. Ao invés da pessoa se inclinar à vontade do Espírito, ele resiste, ele se torna insubmisso. E nós vemos, irmãos, que aqui em Tessalonicense, no capítulo 5, a palavra diz assim, no verso 19, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, discernir tudo e ficai com o que é bom. Então você observa que aqui há um outro pecado contra o Espírito Santo, que é extinguir. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, nos vem à mente uma chama. Assim como em Pentecostes, Atos capítulo 2, então este extinguir é apagar a chama do Espírito. Então aqui a palavra está nos exortando que nós devemos examinar as profecias e reter aquilo que é bom. Porque nós temos a orientação bíblica. O apóstolo João, aqui na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 1, ele diz, amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus Cristo não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. Então você observa que nós não devemos extinguir, sufocar, apagar a chama do Espírito, mas antes nós devemos examinar tudo e reter aquilo que for bom. Porque senão, se nós ignorarmos isso, nós poderemos estar sufocando o Espírito e assim correndo num pecado contra o Espírito Santo. Então, irmãos, nós vimos aqui claramente, pelos textos que nós estudamos, que, em primeiro lugar, nós devemos nos revestir do homem novo, que é a semelhança de Cristo ressuscitado, criado segundo Deus, em justiça, santidade e verdade, e abandonar as obras do velho homem,
abandonar a mentira, abandonar a ira, abandonar a cólera, todas as palavras torpes, para não entristecer o Espírito Santo. E em segundo, quando o povo de Deus se volta aos erros passados, idolatrias e costumes do mundo, o povo entristece o Espírito Santo. E em terceiro ponto, nós vimos também que a insubmissão, quando as pessoas se tornam insubmissas, insubordináveis, elas colocam resistência ao Espírito Santo. E esse também é um pecado contra o Espírito Santo. E aqui em quarto e último lugar, nós vimos que o fato de se desprezar as profecias sem examinar se provém de Deus ou não, pode ser um pecado também, no qual a pessoa está extinguindo a chama do Espírito, a voz do Espírito. Mas todos esses pecados podem ser perdoados, ao passo que a pessoa reconheça-se pecador e busque perdão. Mas como vimos nos vídeos anteriores da apostasia e da blasfêmia contra o Espírito Santo, esses são pecados que não têm perdão. Amém, irmãos? Eu espero que os irmãos tenham compreendido. Qualquer dúvida, os irmãos podem estar compartilhando aí nos comentários e eu estarei ajudando os irmãos. Fiquem com a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo.